A versão que o senhor nos traz aqui é a versão de que a sua demissão foi resultado de um complô tramado pelo grupo de Carlos Cachoeira. Curioso que em interceptações gravadas aparecem falas do senhor Cláudio Abreu dizendo que se o senhor qualquer coisa falasse sobre o esquema, o senhor daria um tiro no pé. E há uma outra gravação do Cláudio Abreu com o Cachoeira, com uma preocupação depois da sua saída de como é que o senhor iria pagá-los pelo que eles haviam feito, provavelmente, no período que o senhor lá esteve. O senhor também disse, eu quero aplaudi-lo, de que é necessário fazer uma CPI do DENIT. Eu também acho. Aliás, Roberto Jefferson já apontava o DENIT como uma das fontes de financiamento do mensalão. Só para lembrar. E eu analisei aqui, doutor Pagou, aquilo que o DENIT disponibilizou. Foram 368 contratos, ou seja, aquilo que o DENIT achava que podia dispor, né? Fora aquilo que não foi para o site do DENIT por óbvias razões. Desses 368 contratos, o senhor disse aqui, palavras suas estão gravadas, um técnico do DENIT lhe deu a informação de que a média de termos aditivos é de 18% na manutenção e a média de 8% na construção. Então eu queria que o senhor explicasse por que no seu período, que abrange a maioria absoluta desses contratos com a Delta, dos 368 contratos firmados com a Delta, 190 sofreram contratos aditivos. Isso derruba a sua tese e a sua teoria absolutamente. Destes 95, senhor presidente, e senhor relator que está me ouvindo, receberam aditivos superiores a 25%, alguns com 100%, 80%, 90%. E quando nós vamos comparar o histórico da Delta com o DENIT, e eu volto a dizer, na minha concepção, investigar a Delta é se chegar ao corruptor ativo, aquele que paga o suborno, aquele que corrompe efetivamente. Porque, por favor, o senhor assume em outubro de 2007. Do faturamento da Delta, o DENIT, a partir da sua assunção, pula de 397 milhões para 349, 682, 688, respectivamente, ano a ano, para 800 milhões, no ano 2011, não estou falando nem desse ano. Só para o senhor ter uma ideia, os demais órgãos do governo federal contribuem com menos do que 10% deste valor para o faturamento da Delta, senhor presidente. Vamos mais além, nós fizemos o seguinte levantamento. A proporção de faturamento Delta e das demais. Quem são as demais? Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão e Andrade Gutierrez. Portanto, empresas com história no país, com um portfólio admirável de obras dentro e fora do país. Mas muito bem. A Delta, em 2007, faturou 397 milhões no DENIT contra 432 das demais empreiteiras. Todas somadas. Em 2008, 349 contra 500. Mas a partir de 2009, quem sabe uma preparação sábia, antecipada para o que viria em 2010, ela pula para 682 milhões contra 193. Das 5 grandes empreiteiras do país. Em 2010, 688 contra 282. E em 2008, 805 milhões contra 430. Eu poderia dizer, sem medo de errar, que a sua gestão frente ao DENIT só foi um Papai Noel para a Delta. O senhor vai me desculpar, mas não tem outra explicação. Eu queria também perguntar para o senhor qual é a justificativa, qual é a explicação que o senhor poderia nos dar para um outro fator. Desde 1996 a gente foi longe. Até 2006,
A empresa Delta foi dispensada de licitação em obras do DENIT em 19 oportunidades. Depois da sua assunção, eu nem considerei 2012 e final de 2011. Mas no seu período foram 38 dispensas. Quer dizer, em pouco mais de 2 anos, ou 3 anos, ela tem mais do que o dobro do que toda a sua história na relação com o órgão. E não é uma história pequena, né? Eu computei aqui 10 anos. E por fim, nós temos aqui contratos com aditivos de 77%, 81%. Só podia, vamos ficar nisso porque eu tenho pouco tempo, me explicar qual foi o milagre da Delta no DENIT sobre a sua administração, ou sobre o grupo que o senhor administrava, por que dos aditivos e por que dos valores estratosféricos dos termos aditivos, como nós verificamos, e que quebra, inclusive, um número que o senhor trouxe, não fomos nós. Com a palavra, Vossa Senhoria. Primeiro vamos nos ater aos aditivos. Qualquer aditivo superior a 25% já é ilegal. Qualquer aditivo. Nesse período que eu fiquei no DENIT, de 3 de outubro de 2007 até o final de julho de 2011, só teve um aditivo, um único aditivo no DENIT que foi superior a 25%. Foi um aditivo de 73%, um aditivo qualitativo, que foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União no túnel Morro Alto, na BR-101 no Rio Grande do Sul. Esse cálculo que o senhor tem em mãos de aditivos, ele me parece ser um cálculo inexato. Qualquer aditivo superior a 25%, nós respondemos tanto ao CGU como ao TCU. Tanto ao CGU como ao TCU. Então, não existe a possibilidade de termos aditivos superiores a 25%. O que precisa se analisar muitas vezes, em determinadas obras, é que você tem um aditivo em função da própria obra em si e a correção anual que é feita nas obras por lei, de acordo com a Lei 866, que se referem ao índice de inflação. E que muitas vezes, quando se faz uma conta, se pega o aditivo que a obra teve, se soma com as correções anuais, e aí se vê e diz, olha, o aditivo foi superior a 25%. Existe a correção anual das obras, do valor das obras, e existem os aditivos. E os aditivos não podem ser superior a 25%. E isso nós cumprimos. Por quê? Se em algum momento nós não cumprimos aditivos... Presidente, eu vou pedir que o senhor, para você seja objetivo, senão o senhor estica a resposta e eu fico sem poder lhe perguntar porque eu tenho tempo. Isso é uma tática inteligente, Vossa Excelência. Eu só quero que o senhor me diga, o senhor já disse aqui que não aditivou. Bom, isso todos do Marcos Valério lá disseram. Que não aditivou, eu me lembro que o homem do marketing Vossa Excelência usa o seu tempo de 10 minutos. O homem do marketing do BP PP dizia também que os aditivos não obedeceram à lei e hoje a gente sabe que não. Então, para que a gente não fique numa discussão estéril e o senhor gaste o meu tempo de questionamento, eu tenho uma pergunta importante para lhe fazer. Eu vou transferir, porque os dados que eu busquei é primeiro DENIT, o salário de origem. Então, esses dados estão publicados equivocadamente pelo órgão que o senhor dirigiu. Segundo, outra fonte de dados é o CEAF. Então, eu vou fazer a juntada disso, vou encaminhar ao senhor relator e vou encaminhar ao Ministério Público Federal e ao TCU, porque seguramente poderão abrir análises, mesmo que a posteriori, daquilo que nossa assessoria identificou. Eu queria agora, e exatamente o senhor falou de uma obra que inclusive causou a indignação da presidente Dilma Rousseff, que é a obra da 101. Só quero lembrar aqui, a BR-101, entre Florianópolis e Osório, ela recebeu 268 termos aditivos, uma obra que pulou de 1 bilhão para mais de 2 bilhões, numa elevação de mais de 88%.
E aqui tem uma declaração que foi atribuída ao senhor na imprensa, a respeito do senhor Ideraldo Caron, diretor de infraestrutura do DENIT, dizendo que o senhor revelou que Caron não só sabia, como se empenhava pessoalmente para viabilizar estranhos reajustes. Segundo o senhor, foi Caron que sustentou no colegiado do DENIT a necessidade de assinar contratos aditivos com as empreiteiras encarregadas da obra, que teve seu preço inflado em nada menos de 73% do valor original do contrato. Foi essa uma das razões para que a presidente Dilma, na famosa reunião de 24 de junho, desse aquela declaração de que o Ministério dos Transportes estava descontrolado e que seus dirigentes eram inadministráveis e que tudo deveria ser revisto, e que motivou aquela sequência de demissões lá no Ministério. Queria que o senhor me respondesse a questão disto que envolve o senhor Ideraldo Caron. E uma outra pergunta. Curiosamente, para concluir, deputado, todos os termos aditivos e valores de liberação dos períodos eleitorais de 2008 e 2010 foram assinados e corroborados pelo ministro interino, o senhor Paulo Sérgio Passos. Isso o senhor confirma que foi assim? Com a palavra... Porque me pareceu bem muito curioso. Por favor. O senhor, que é um técnico e tem um histórico de competência, Deputado, conclua. e eu não tenho nada contra o senhor, Deputado Onyx, foi demitido. por favor. Todos os outros elementos que participavam das diretorias foram demitidos, e quem assinava a documentação para autorizar o repasse por favor. foi promovido para ministro. Com a palavra o senhor, Ideraldo Caron com a palavra e a o senhor, CPIU, com a palavra o senhor, e o ministro Paulo Sérgio Passos. o senhor, Vossa Excelência. Tempo para responder. Primeiro, eu não afirmei que não fazia aditivos. Isso é bom, bem... Aditivo é da boa engenharia. Entre o levantamento que é feito na obra e a execução, muitas vezes passam 2 anos. Você tem uma estrada sofrendo oxidada, sofrendo pressão de fluxo e volume, e essa estrada, ela foi feito um levantamento nela e posteriormente é licitado. Muitas vezes se consegue licitar até em 6 meses, mas muitas vezes essas obras passam de um ano para o outro. Esperam a abertura de orçamento e aí só autorizada a licitação. Então, com isso, entre o levantamento de campo e o início da obra, existe uma diferença da base do pavimento. O bom engenheiro não deixa executar sem fazer correção. Muitas vezes o buraco precisa de fazer um pano, ou fazer um pedaço. Muitas vezes o acostamento que estava ao lado daquele buraco, ele está rompido. Então essas alterações se transformam em aditivo. O sobrepreço, a medição inexata, isso não é da boa engenharia. Mas o aditivo é da boa engenharia.